Deus seja louvado para sempre e eternamente. Quando nós lemos as palavras de Jesus que foram registradas pelo evangelista João, no capítulo 16 do seu evangelho, no mundo tereis aflições, quantas vezes nós temos tido pequenos problemas, algumas dificuldades, certas adversidades, e nós relacionamos com esse versículo, com essas palavras, com essa profecia de Jesus. Mas quando nós tomamos conhecimento de tragédias como as que estão ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul, no grande estado gaúcho de nosso querido Brasil, nós então vemos que praticamente nem sabemos o que é aflição. O horror, o medo, a tristeza, as perdas, as mortes, os afogamentos, os resgates, a escassez, a fome, tudo isso se amontoa numa forma indizível de descrever. E para quem está perto, é algo assombroso, terrível. E por melhores, por mais doces, mais emocionantes, mais estimulantes, mais cativantes e mais fervorosas que sejam as palavras de solidariedade, é muito difícil admitir que as pessoas, na verdade, encontrem alguma forma de receber consolo. Eu quero glorificar a Deus porque no meio dessa tragédia tão intensa e tão imensa, existem milhares de servos fiéis do Senhor Jesus que não murmuraram, que não pecaram, que não blasfemaram, que levaram ao pé da letra as palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, e ao invés de se revoltarem contra aquilo que está acontecendo, aproveitaram o momento para aumentar a sua saudade do céu, para querer ainda mais em um lugar onde não haverá enchentes, não haverá pesadelos, não haverá morte, não haverá absolutamente nada que seja negativo, assim como disso está cheia a nossa Terra, este grande planeta. Dizer que eu estou solidário aos nossos irmãos gaúchos, dizer que eu estou simpatizando com a causa dos habitantes do Rio Grande do Sul é muito pouco. E é quase o óbvio. Na verdade, eu quero louvar a Deus pelos muitos esforços que estão sendo feitos, não apenas do lado da igreja, claro, num sentido muito amplo, muito geral. Eu tenho lido de pessoas as mais diversas, de origens as mais distintas, de procedências até desconhecidas, que estão dando as mãos, que estão fazendo com que, de alguma forma, se possa perceber que é possível minorar a dor de alguém quando nós oferecemos algum princípio de solução. Conversando com um pastor que mora na cidade de Pelotas, nosso prezado irmão da Igreja Canaã, pastor Otávio, ele me relatou algumas coisas, e lá não é a cidade mais atingida, mas ele me relatou algumas coisas que são panorâmicas, são de cortar o coração. Quanto prejuízo está acontecendo? E das palavras que o pastor Otávio me disse, uma delas que me chamou muito a atenção, ele disse: pastor, isso vai levar anos para ver um total retorno ao quadro anterior ao princípio da tragédia. Quando caíram as primeiras gotas de água da imensa chuva que veio, desse pequeno dilúvio, pequeno, mas era um dilúvio pequeno. Na verdade, parece que ainda está chovendo. Pois bem, vai levar anos para a recuperação completa. A dor de alguns talvez nunca seja curada, apenas minorada. A perda de muitos nunca será reparada. Principalmente estou falando das vidas que se foram e mais ainda cruelmente daquelas que desapareceram. Há tantas explicações sobre essas enchentes
que nem vale a pena mencioná-las aqui, pelo menos detalhadamente. A primeira ideia que se menciona é que foi um fenômeno meteorológico sem explicação. Acho que isso é o melhor, sem explicação. Ou seja, as mais acertadas previsões não puderam imaginar, não puderam divisar o futuro, não puderam, na verdade, delinear o programa, a trajetória dessas águas, que pareciam águas de Noé. Há uns que dizem que há uma parcela de responsabilidade do Estado, porque se houve com descaso no tocante à preparação do ambiente, do meio ambiente. Há outros que dizem que, na verdade, é o cumprimento de profecias. Muitos estão argumentando fortemente que se trata de um grande juízo de Deus. Há tantas explicações que eu não pretendo dar mais uma. Há tantas maneiras de explanar que eu não me aventuro a inserir uma a mais. Eu quero apenas dizer que eu ponho a minha voz junto com as outras que já se levantaram, que já se fizeram ouvir, e dizer que nós sentimos profundamente. Nós sentimos, claro, como servos de Deus, como cristãos, nós sentimos primeiro pelos nossos irmãos, pelos domésticos da fé. Mas, na verdade, nós sentimos por todos, por todas as vidas, por todas as criancinhas, por todas as crianças maiores, por todos os adolescentes, por todos os adultos, por todos os anciãos, por todos. Claro que nós sentimos. E aqui lhes trago uma palavra de lembrança. A lembrança de que Deus prometeu que não haverá um dilúvio, um segundo dilúvio sobre a terra. Foi isso que ele prometeu, não é? Nunca mais haverá um dilúvio de água sobre a terra. Então, isso não vai atingir todo o Brasil, isso não vai atingir toda a América do Sul, isso não vai atingir todo o mundo. Mas é grave, é gravíssimo, é muito forte, é para lá do imaginável. Eu quero repartir agora com os amados irmãos e irmãs gaúchos o testemunho da minha solidariedade, do meu sentimento e de tantos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos e que de longe só podemos ver as fotos, mas são fotos que estremecem. São imagens que roubam a alegria. São visualizações que se pode ter de panoramas, na verdade, trágicos, terríveis. Amados irmãos em Cristo, sede firmes e constantes. Amados irmãos em Cristo, não murmurem. Não digam palavras atentatórias contra Deus. Não deixem de adorar o Senhor, porque o verdadeiro heroísmo cristão é adorar a Deus no meio da tempestade. A mais maiúscula prova de fé é dizer que amamos a Deus quando todas as coisas estão contrárias. É adorando a Deus que nós podemos subir o Monte Moriá e pôr o cutelo na mão e ficar a 1/100º de tempo de imolar o Isaac, quando haverá uma intervenção de Deus. Sejam firmes. Se mantiver até agora a sua fé, esse entusiasmo, sua pujante confiança em Deus, embora não haja nenhum socorro local, isto é, dos escombros desta tragédia, não podem sobreviver socorros. Mas nos lembramos do livro do profeta, do livro de Esther, onde a palavra profética do Senhor nos fala com muita clareza. Quem sabe, socorro, de outra parte, nos virá. Irmãs, irmãos em Cristo, vocês não estão sós. Vocês não estão sozinhos. O mínimo que eu posso dizer, o mínimo, é que diariamente minha esposa e eu temos orado e intercedido. Mas eu tenho visto tantas obras lindas, tanto esforço. E agora que a fé se torna robusta, é quando ela é acrescida de obras, quando ela é demonstrada por ações. E, na verdade, orar é muito importante. Agir é muito importante.
E quando se ora e se age, isso é uma oração. Deus ajude a todos, amados irmãos, que o Senhor, na sua imensa misericórdia e na grande autoridade com que Ele rege o universo, que Ele ache por bem. Por fim, as águas de Noé que estão caindo sobre o Rio Grande do Sul e ajudar o Estado, ajudar o país, ajudar o povo. Arregue-se. Não é das cinzas porque não houve fogo, mas desse lamaçal que é o resultado de uma obra de erosão inacreditável, incompreensível, inimaginável, mas a verdade é real. Parece que se foi tudo. Não, não se foi tudo. Deus permanece. E porque Deus permanece, podemos falar com Ele. E porque Deus permanece, podemos depender dEle. E porque Deus permanece, podemos contar com Ele. E porque Deus permanece, podemos olhar para Ele. E porque Deus permanece, nós continuamos a dizer: Deus seja louvado para sempre e eternamente. Avante, gaúchos! Avante, Brasil! Avante, igreja! Avante, povo de Deus! O céu, onde não há nenhuma tragédia, o céu, onde não há nenhum desconforto, o céu, onde não se conhece nenhum prejuízo, o céu, onde não se precisará jamais de resgate, nem de socorro, nem de qualquer tipo de ajuda, o céu nos espera. Finda a nossa lida aqui embaixo, cessadas todas as peregrinações e aflições, tudo isso se acabando. A igreja tem um final feliz, a igreja tem um lar, o verdadeiro lar, o lar definitivo, puro, santíssimo, perfeito, divino, celestial e eterno. Deus seja com todos, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém.